Amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Quero agradecer a você que tem estado conosco no canal. Quero que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar você de curtir os vídeos, compartilhar. Aproveite e assista o vídeo até o final. Também quero avisar aqui que quando chegar a 100 seguidores, eu vou estar fazendo uma live diretamente com vocês, ao vivo, é claro. E compartilhando também algumas perguntas, respondendo algumas questões e podendo bater aquele bate-papo franco contigo, né, nessa live. Então, quero dizer para você divulgar, propagar. Nosso canal ele tem evoluído e nós podemos aqui pregar a palavra de Deus e dar de vez em quando um ensinamento. Não sou aqui nenhum mestre, mas procuro passar aquela informação da Bíblia que seja essencial para sua e para minha vida, como tem sido no longo da minha caminhada. Vamos para o vídeo? Vamos conosco nessa jornada, querido. Eu quero abordar um tema da Bíblia sobre Jó. A Bíblia fala sobre Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Porém, mesmo ele sendo um homem justo, temente a Deus, desviando-se do mal, a Bíblia diz que um dia, sem ele saber, aconteceu algo que ele não esperava e até mesmo temia. A Bíblia diz que Satanás foi diante de Deus e reivindicou de Jó tudo aquilo que ele vivia de benefício. Tudo aquilo que trazia para ele uma paz, uma felicidade, uma alegria, além de Deus. A Bíblia diz que Jó, em um único dia, perdeu toda a sua riqueza e todos os seus filhos. Era um desafio e Satanás queria realmente ver Jó blasfemando, desviando, deixando Deus em segundo plano e esquecendo os benefícios que Deus havia realizado na vida dele. A Bíblia diz que Jó também é acometido por uma enfermidade que começou a consumir o corpo dele, ao ponto dele ter que se coçar com um caco de telha. E Jó, naquele momento, se viu sem chão, se viu realmente pego de surpresa. E eu quero, daqui em diante, fazer uma reflexão sobre esse tema, ou sobre esse texto, e sobre a história de Jó. Eu quero que você, com muita calma, caminhe comigo nesse raciocínio, nessa iluminação de Deus, porque vai fazer muito sentido para a sua vida e para a sua caminhada, e algumas respostas que você não teve até o dia de hoje, possa ser que aconteça no momento dessa reflexão. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem praticamente perfeito. Financeiramente, era um homem abastado. A família dele era uma família realmente abençoada. Os filhos eram filhos unidos. O gado dele era um gado que era próspero. E Jó tinha servos também, empregados no caso, fiéis. E a tragédia acontece. Uma das coisas que eu e você temos que entender é que, primeiro, ninguém manda uma mensagem para Jó. A tragédia é assim. Ninguém espera. É algo que não está anotado na nossa agenda. Você anota na sua agenda o dia do seu aniversário, o dia do casamento, aniversário dos filhos, o dia que você vai ser promovido na empresa, o dia que as coisas boas acontecem. Mas você não anota na agenda o dia que você vai sofrer. O dia que as coisas vão acontecer e vão te surpreender.
você e eu jamais anotaríamos o dia que a tragédia ia acontecer na nossa casa. E o que é interessante é que o nome tragédia não é por acaso. É porque é algo inesperado, algo que foge do controle. É que nem a definição de fogo e incêndio. O que é fogo? Aquele que você pode controlar. O que é incêndio? É aquele que está incontrolável. Assim também é a tragédia. Uma coisa é ocorrer acidente, outra coisa é acontecer a tragédia. Uma coisa é você ser ferido e ter que botar qualquer tipo de medicamento ou fazer qualquer coisa que possa restaurar aquilo que foi machucado. Outra coisa é você ter uma perda que não tem mais volta. Então a tragédia, ela tende a trazer uma ferida muito grande. Ela tende a fazer você e eu pararmos para, muitas das vezes, pensar em desistir. A Bíblia diz que Jó, naquele momento, era um momento que ele verdadeiramente não esperava. O relato dele foi: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, ele não contava com isso. A tragédia, você não conta, mas ela chega. Porém, Deus, ele nos alerta sobre isso. A Bíblia diz que Deus diz em sua palavra, tanto em Eclesiastes quanto em Efésios capítulo 6: estejais preparados para o dia mau. Talvez você tenha sido acometido ou surpreendido por uma tragédia na sua vida. Você perdeu alguém que amava e você de repente perdeu o chão. A Bíblia diz que Deus enviaria o Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem o poder de nos consolar de toda a aflição. Então, se a tragédia chegou, vamos para os ensinamentos diretamente ligados à vida de Jó. Porque o desafio foi grande. Satanás decidiu um dia que ia destruir a vida de Jó. E nós sabemos que ele não destruiu. Mas por que ele não destruiu? Se Jó era um homem comum. Porque Jó tinha algumas coisas que eu e você, se não temos, precisamos ter. Primeiro, Jó tinha a questão de que tudo que ele tinha era muito bom. Era algo realmente que fazia a vida dele diferente. Mas Deus era maior do que tudo isso na vida dele. Deus era suficiente. A Bíblia diz que ele tinha medo de perder os filhos. Ele oferecia sacrifício para que os filhos não fossem pegos em iniquidade diante de Deus. Mas mesmo com ele oferecendo sacrifício, os filhos morreram. Mesmo com ele sendo justo, aconteceu a tragédia. Significa que, independente da condição que você tem de relacionamento com Deus, isso não te impede, nem me impede, de sofrer e vivenciar tragédias. Isso não te impede de ser afligido profundamente por as aflições da vida, pelas calamidades. Por isso a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Então Jó, ele tinha Deus, como diz em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus era maior na vida de Jó. Então, se você quer realmente resistir na tragédia, Deus tem que ser maior do que tudo. O amor maior. Assim como Abraão, que foi oferecer Isaac. E Deus disse para ele: Isaac é quem tu amas. Ou seja, não importava para Abraão o amor que ele tinha por Isaac. Ele tinha um amor muito maior para com Deus. O amor de Abraão
para com Deus era maior do que o amor que ele tinha para Isaac. E olha que ele amava muito e esperou muito por aquele menino. Jó amava muito seus filhos, mas o amor por Deus era maior. Jó era um homem saudável, foi tocado na saúde. É interessante a frase que diz: pele por pele dará o homem pela sua vida. É interessante isso, porque muitos de nós não tivemos perdas, mas quando acontece de ficarmos doentes, às vezes nós começamos a questionar quem é Deus. Então esses são os primeiros ensinamentos de Jó. Segundo ensinamento de Jó, a Bíblia diz que ele, com tudo isso, apesar de tudo, a título de tudo que aconteceu, ele não pecou contra Deus, não atribuiu a Deus qualquer tipo de falta. Ou seja, Jó, em momento nenhum, pensou: foi Deus que fez isso. Ele quis tirar minhas coisas. Ele achou que eu estava muito feliz, então ele acabou com a minha felicidade. Não, ele não atribuiu nenhuma falta a Deus. Então, segunda coisa, você precisa entender que Deus não tem culpa de nada. Deus, na verdade, Ele quer o seu melhor e o meu melhor. E a terceira coisa, para finalizar, a Bíblia diz que Jó, no momento da calamidade, de tudo acontecer, ser questionado pela mulher, a Bíblia diz que ele senta longe de tudo e fica sozinho no sofrimento, analisando a questão. Mesmo quando os amigos chegaram, os amigos ficaram 7 dias sem abrir a boca diante de tanta calamidade. Ou seja, se você quer chegar e ter triunfo depois da tragédia, você precisa primeiro analisar a situação, refletir, não atribuir a Deus nada e ter Deus, entender que Deus é maior do que tudo isso. Então quero dizer para você que perdeu alguém, um filho, você perdeu o marido, você perdeu a esposa, ou de repente aconteceu que nem uns amigos meus que moravam em Friburgo, em 2011, quando aconteceu aquela tragédia, perderam tudo. Inclusive, pessoas que moravam perto, eles tiveram que ajudar pessoas a sair do soterramento que teve. Mas a vida deles foi preservada. Apesar de tudo, apesar da tragédia, nós temos que ver que Deus não tem culpa. A Bíblia diz em Lamentações: de que se queixa, pois, o homem viver? De seus próprios pecados, seus próprios caminhos. Então eu quero dizer para você, finalizando, que fazendo isso, deixando o Espírito Santo de Deus te curar, as coisas podem mudar. Não desespere no meio da tragédia. Não acabe com sua vida. Não deixe a depressão te dominar, porque é isso que o diabo quer. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Levanta a cabeça, que Deus te fortaleça. Por mais que você tenha tido perdas significativas, Deus tem coisa melhor, como fez para Jó. Capítulo 42, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo para Jó. No tempo certo, Deus há de restituir. Quem perdeu de vida não volta mais, mas a alegria do Espírito Santo, essa com certeza pode retornar para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, chame mais gente para estar conosco nessa jornada. Que Deus abençoe.